Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos e na aula de hoje a gente vai mostrar que o problema do emparelhamento tridimensional também é um problema NP completo a partir de uma redução do 3-SAT, tá bom? Então, no problema de emparelhamento tridimensional, assim como no problema de emparelhamento, a gente gostaria de encontrar o maior emparelhamento possível, ou seja, o emparelhamento com cardinalidade máxima. No entanto, no emparelhamento tridimensional, as nossas arestas são um tanto diferentes. No problema de emparelhamento clássico, as nossas arestas têm duas extremidades. No problema de emparelhamento tridimensional, as nossas arestas possuem três extremidades, tá bom? Então, dado um conjunto de vértices e arestas com três extremidades, a gente gostaria de determinar o maior emparelhamento possível envolvendo essas arestas com três extremidades, tá bom? Eu não estou utilizando o termo grafo aqui por conta das arestas terem três extremidades. O termo mais adequado seria um hipergrafo, tá bom? Mas para não complicar muito as coisas e focar principalmente na redução, a gente tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas com três extremidades, tá bom? Nosso objetivo é encontrar o emparelhamento de maior cardinalidade possível dentro desse conjunto de arestas com três extremidades. Como esse problema não é um problema de decisão, ele acaba sendo um problema de otimização, a gente tem um problema de decisão associado que consiste em determinar, dado um conjunto de vértices e arestas de três extremidades como entrada, assim como um inteiro K também dado como entrada, determinar se existe um emparelhamento com cardinalidade pelo menos K nesse conjunto de arestas com três extremidades, tá bom? Dentre essas arestas com três extremidades. Para contextualizar melhor a nossa redução, a gente vai imaginar que as nossas arestas sempre serão relações, sempre vão representar relações entre conjuntos de meninos, meninas e bichinhos, tá bom? Bichinhos de estimação. E aparentemente 3-SAT é um problema muito diferente de emparelhamento tridimensional e mesmo assim vai ser possível estabelecer uma relação entre esses dois problemas, certo? A nossa ideia então é criar um conjunto de vértices, né? Ou seja, um conjunto de meninos, meninas e bichinhos, assim como um conjunto de relações entre eles, de tal forma que as propriedades de uma instância de 3-SAT sejam simuladas pelo fato de que nós estamos tentando selecionar um emparelhamento dentro desse conjunto de vértices e arestas de três extremidades que foi propositalmente criado para simular essas relações. Bom, a gente vai fazer uso nessa redução de um artifício chamado gadget, ou seja, a gente vai criar uma espécie de artefato no problema do emparelhamento tridimensional que tem bastante serventia para a simulação de uma escolha de variável, né? Lembra que no problema do 3-SAT a parte mais difícil é determinar se uma variável deve ser valorada como verdadeira ou falsa. Então a gente vai tentar traduzir essa escolha difícil, ou seja, de determinar o valor verdade de uma variável para uma certa valoração, a gente vai traduzir isso como um gadget. A gente vai traduzir isso como uma escolha entre arestas de
três extremidades para formar um emparelhamento, tá bom? A partir de agora eu vou me referir a elas apenas como arestas. Eu acho que já ficou bem claro que elas possuem três extremidades. No nosso gadget, a gente possui dois meninos, duas meninas e 4 bichinhos, tá bom? E 4 bichinhos. Esses 4 bichinhos, eles vão se relacionar com outras arestas. No entanto, esses dois meninos e essas duas meninas não vão se relacionar com outras arestas, ou seja, esse menino B0 ele só aparece como extremidade dessa aresta e dessa aresta, assim como esse menino B1 só aparece como extremidade dessa aresta e dessa aresta. O mesmo vale para as meninas. Com isso, a gente pode observar o seguinte: é preciso escolher essas duas arestas ou essas duas arestas para que ambos os dois meninos e ambas as duas meninas sejam emparelhados com os outros tipos de vértices, né? Com os vértices de meninos, meninas e bichinhos, tá bom? Então a gente já nota que a localidade, ou seja, o fato de que os meninos e meninas desse gadget não se relacionam com outras arestas, já faz com que a gente tenha, digamos, dois estados para esse gadget. O estado em que a gente seleciona as arestas que se encontram na vertical, ou o estado em que a gente seleciona as arestas que se encontram na horizontal, tá bom? Quando a gente seleciona as arestas que se encontram na vertical, quase todos os vértices que se relacionam com esse gadget já foram emparelhados, ou seja, já foram utilizados como extremidade em alguma aresta no emparelhamento, com exceção dos bichinhos, dos dois bichinhos que se encontram na horizontal. Da mesma forma, quando a gente seleciona as duas arestas que se encontram na horizontal, os dois bichinhos que se encontram na vertical são os únicos vértices que se relacionam com esse gadget que ainda não foram emparelhados, que ainda não foram utilizados, tá bom? Pois bem, a gente vai associar uma dessas escolhas, a escolha vertical, com atribuir verdadeiro a uma certa variável, e a escolha horizontal como atribuir falso a uma certa variável, já que esse gadget, para fins do problema de emparelhamento tridimensional, ele possui dois estados, tá bom? Então a gente vai utilizar esse gadget para representar uma variável. Então a gente vai considerar que quando o menino B0 ele está emparelhado com a garota G1, ou seja, quando esse menino B0 está emparelhado com essa garota G1, ou seja, quando há a escolha dessa aresta e, portanto, dessa outra aresta, logo, quando há a escolha das arestas horizontais, a gente vai considerar que esse gadget está representando uma valoração verdadeira para a variável correspondente a ele, e quando há a escolha das arestas verticais, a gente vai estar imaginando que esse gadget está associado à valoração falsa a uma atribuição de valor falso para a variável que se relaciona com ele, tá bom? Bom, então a gente sabe como representar as variáveis
a gente nota que, independente se a gente faz a escolha das arestas verticais ou das arestas horizontais, ficam dois bichinhos sobrando para serem emparelhados, né? Ou seja, meio que o gadget deixa uma margem para se relacionar com outras coisas, tá bom? Que é justamente os bichinhos, os dois bichinhos que sempre sobram. E o ponto todo é que a gente precisa relacionar a valoração das variáveis com as cláusulas da nossa fórmula de 3-SAT. Então, o que a gente vai fazer é criar também gadgets para cada uma das cláusulas e a gente vai relacionar as variáveis, os gadgets das variáveis com os gadgets das cláusulas, utilizando precisamente os dois bichinhos que sobram, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem uma cláusula dessa forma, a gente vai introduzir dois novos vértices para essa cláusula. Um vértice menino, BC, e um vértice menina, GC. Esses dois vértices, eles vão aparecer em 3 arestas. Uma aresta para cada literal da cláusula. E daí, como esses vértices vão aparecer nas 3 arestas dessa cláusula, a única coisa que falta para terminar a construção das arestas dessa cláusula são justamente os bichinhos. Daí a gente nota que a gente tem um literal positivo, um literal negativo e um literal positivo. E a gente também nota que existem bichinhos livres, P1 e P3, quando a gente faz uma valoração positiva para uma variável, e existem bichinhos livres P0 e P2 quando a gente faz uma valoração negativa para uma variável. Então a ideia é, já que esse é um vértice, já que esse é um literal positivo, a gente associa um bichinho relacionado com uma valoração positiva dessa variável, da variável correspondente, com esses dois vértices para formar uma aresta de 3 extremidades. E como esse é um literal negativo, a gente associa um dos bichinhos relacionados com uma valoração negativa da variável y, junto com os dois vértices menino e menina da cláusula C, para formar uma aresta de 3 extremidades. E como esse é um literal positivo da variável z, a gente associa um dos bichinhos que estão relacionados com uma valoração positiva da cláusula z aos vértices BC e GC, também associados a essa cláusula, tá bom? Então a gente nota que existe uma certa limitação, porque aparentemente um literal ele pode aparecer inúmeras vezes, seja de forma positiva ou de forma negativa, e independente disso, cada gadget fornece apenas 2 bichinhos livres para uma valoração positiva e 2 bichinhos livres para uma valoração negativa. Parece que isso não vai dar certo, beleza? Mas a gente tem um último argumento mais ao final. Por enquanto vamos terminar de fazer a nossa redução. Então, né, a gente nota que essa cláusula ela pode ser valorada, ela pode ter as variáveis que ocorrem nela valoradas de certas formas para que ela seja satisfeita. X pode ser valorado como verdadeiro, Y como falso ou Z como verdadeiro. Então daí a gente está associando o bichinho P1 da variável X, que é justamente um dos bichinhos livres quando a gente faz uma valoração positiva da variável. A gente está associando com os vértices BC e GC dessa cláusula, tá bom?
E essa parte eu acabei já explicando bastante. Quando x é valorado como falso, os bichinhos P1 e P3 eles não estão livres, e em contrapartida os bichinhos P0 e P2 estão livres, e o oposto ocorre quando x é valorado como verdadeiro. E daí a gente chega no problema em questão, ou seja, no fato de que parece que não vai haver bichinhos livres suficientes para uma quantidade arbitrária de ocorrências de um literal, seja em forma positiva ou negativa, de uma certa variável. Mas, na verdade, existem reduções de 3-sat para si mesmo que garantem que o 3-sat ele permanece NP completo mesmo quando é garantido que um literal só pode ocorrer no máximo 2 vezes, tá bom? E aqui fica uma ressalva. O 3-sat proposto pelo Cormen, ele utiliza uma 3-CNF que tem uma definição diferente da 3-CNF utilizada no Papa Dmitrio, que é o livro que está aberto aqui agora. No Papa Dmitrio, 3-CNF indica que as cláusulas precisam conter no máximo 3 literais. E no Cormen, a 3-CNF indica que as cláusulas precisam ter exatamente 3 literais. Ou seja, dada essa variante do 3-sat, que também é NP completa, que aceita cláusulas não com exatamente 3 literais, mas com, no máximo, 3 literais por cláusula, é possível provar que o problema é NP completo, mesmo que cada literal ocorra no máximo 2 vezes. E é justamente isso que faz com que a nossa limitação no número de bichinhos livres fornecidos pelos gadgets em cada um dos seus estados não seja um impeditivo para a nossa redução. Ou seja, a gente pode assumir que a gente está recebendo uma instância de 3-sat onde cada literal ocorre no máximo 2 vezes, e essa instância ela é tão difícil de decidir quanto qualquer outra instância de 3-sat, tá bom? Não existe um prejuízo nessa parte. Então agora que a gente fez a nossa redução, e aí a gente precisa observar que para cada variável a gente vai criar uma quantidade constante de vértices e uma quantidade constante de arestas, e para cada cláusula a gente também vai criar mais 2 vértices e uma quantidade constante de arestas, 3 arestas, a gente nota que se uma entrada de 3-sat tem um certo tamanho em número de variáveis e em número de cláusulas, a instância de emparelhamento tridimensional que a gente está construindo, ela também vai possuir um tamanho polinomial em número de variáveis e cláusulas da instância de 3-sat, tá bom? Então resta a gente argumentar que a nossa redução faz sentido, ou seja, que a nossa redução ela mapeia instâncias de 3-sat cuja a resposta é sim para instâncias de emparelhamento tridimensional cuja resposta é sim e vice-versa. Então, para fazer essa argumentação, a gente vai observar que, dado um emparelhamento para a nossa instância de emparelhamento tridimensional, a gente consegue recuperar uma valoração da seguinte forma. Basta observar em cada um dos gadgets como que o menino B0 se relaciona com uma das garotas. Ou seja, se o menino B0, se esse menino bem aqui, ele se relaciona com a garota G1, então a gente atribui para a variável associada a esse gadget o valor verdadeiro. E se o menino B0 se relaciona com a garota G0, então a gente atribui o valor falso à variável associada a esse gadget.
e também a partir de qualquer valoração para as variáveis de uma instância de 3SAT, a gente também pode recuperar um emparelhamento. Ou seja, dada uma valoração, a gente pode escolher essa variável e essa variável, na verdade, a gente pode escolher essa aresta e essa aresta caso a variável correspondente ao gadget seja valorada como verdadeira, e as outras duas arestas caso a variável associada ao gadget seja valorada como falsa. E para cada uma das cláusulas, a gente vai emparelhar os vértices BC e GC com um dos bichinhos que corresponde a uma valoração positiva para um dos literais que ocorre na cláusula. O problema que isso torna aparente agora é que existem é que vão haver alguns bichinhos que não vão ser emparelhados que não vão fazer parte do emparelhamento. Ou seja, quando a gente toma uma valoração positiva para uma variável, a gente também faz a escolha dos literais positivos dessa variável ou dos literais negativos que ocorrem nas cláusulas da fórmula. O ponto é que, invariavelmente, alguns bichinhos não vão ser emparelhados não vão fazer parte do emparelhamento. Se a gente tem n variáveis, a gente possui n gadgets de variável e, portanto, a gente tem 2n bichinhos que podem deixar de ser escolhidos. E como a gente possui m cláusulas, então cada uma dessas cláusulas vai proporcionar a escolha de um dos bichinhos para fazer parte do emparelhamento, justamente quando esse bichinho é associado aos vértices BC e GC daquela cláusula, utilizando uma das arestas construídas em função da cláusula. Ou seja, a gente vai ter que exatamente 2n menos m bichinhos não vão fazer parte do emparelhamento. Mas isso não é tão problemático porque a gente pode criar uma parte meio boba da nossa redução, ou seja, uma parte que não tem muita influência na tradução entre valorações e emparelhamentos, da seguinte forma. Bom, se a gente sabe que essa quantidade de bichinhos sempre vai sobrar fora do emparelhamento, pela construção que a gente fez até agora, o que a gente precisa fazer é criar 2n menos m pares de meninos e meninas, ou seja, 2n menos m novos vértices, novos pares de vértices, de tal forma que esses novos pares de vértices eles vão estar associados por arestas com todos os bichinhos. Ou seja, como esses novos pares de meninos e meninas, eles vão estar associados com todos os bichinhos, dados esses bichinhos que sobram, a gente vai conseguir emparelhá-los, mesmo que artificialmente, com um dos pares de meninos e meninas artificiais que foram criados justamente para não deixar esses vértices bichinhos sem fazer parte do emparelhamento, tá bom? E nota que como esses pares artificiais de meninos e meninas, eles também não estão
Eles também estão na quantidade certa de bichinhos que vão sobrar. Aqui, eles também não vão ficar sobrando, tá bom? E isso conclui a argumentação para a nossa redução. Ou seja, a gente tem visto que o problema de emparelhamento tridimensional ele é um problema NP completo. Aqui cabe a comparação. O problema de emparelhamento em grafos usuais não é um problema NP completo. O problema de achar o maior emparelhamento possível em um grafo usual não é um problema NP completo. No entanto, o problema de achar um emparelhamento em um hipergrafo onde as arestas possuem 3 extremidades já se torna um problema NP completo, tá bom? Encontrar um emparelhamento máximo num hipergrafo com arestas de 3 extremidades, tá bem? Essa é a única redução que a gente vai ver na aula de hoje, já que ela é um tanto estranha, ela é um tanto diferente das outras reduções. E a gente volta nas próximas aulas. Então, até lá.